Olá, funcionária e funcionário da escola! Nesta aula, vamos conversar sobre a importância do conhecimento da psicologia para os educadores nas escolas. Vamos lá? Você deve estar se perguntando se sou merendeira, secretária, vigia ou auxiliar de serviço, por que devo estudar psicologia? Em que a psicologia vai ajudar no meu dia a dia? Para começar, vamos entender melhor o que significa o termo psicologia. Psicologia? Eu sei que é uma ciência. Psicologia? Não sei. Só sei que é alguma coisa que mexe com a cabeça do povo. A psicologia é a ciência que estuda o comportamento humano e os processos mentais, tais como sentimentos, pensamentos, razão. Deriva-se das palavras gregas psique, que significa alma, e logia, que significa estudo de. Mas nem sempre usamos a palavra psicologia querendo falar em ciência, não é mesmo? Por exemplo, todas as pessoas em geral utilizam uma psicologia no seu cotidiano, na educação dos filhos, em uma conversa com um amigo, quando queremos convencer alguém de alguma coisa. Enfim, todos nós utilizamos o conhecimento acumulado pela psicologia. Esse conhecimento passou a ser chamado de senso comum. Senso comum é o saber que construímos ao longo dos tempos por meio de nossas experiências, junto com as outras pessoas. Como você deve ter percebido, a psicologia está presente em nosso dia a dia de diferentes maneiras, mas o que vamos estudar aqui é a psicologia científica. A psicologia passou a ser considerada como ciência em 1879. Costuma-se atribuir essa data como seu início, pois foi quando se começou a desenvolver os primeiros laboratórios experimentais de pesquisa em psicologia na Europa, principalmente na Alemanha. Assim, encontramos nos livros de psicologia essa data como referência ao surgimento desta ciência. Isso não significa que antes não houvesse estudos de psicologia. Até então, ela era considerada um ramo da filosofia, isto é, o conhecimento sobre o psiquismo humano era construído por meio das ideias de alguns pensadores. A psicologia nasce, portanto, com uma demanda de prover conceitos e instrumentos científicos de medida que possibilitassem a adaptação dos indivíduos às novas condições de trabalho geradas pela sociedade industrial capitalista. É nesse contexto que surgem os primeiros estudos com finalidade de orientação e seleção escolar e profissional por meio da medida das faculdades mentais. Desde o seu nascimento como ciência, a psicologia sofre a influência de diferentes campos do conhecimento. As três mais importantes tendências teóricas consideradas por muitos autores na psicologia são o behaviorismo ou comportamentalismo, a Gestalt, que nasce com a preocupação de se compreender o homem como uma totalidade, e a psicanálise, talvez a mais difundida no senso comum por causa das ideias de Sigmund Freud, principalmente as relacionadas à teoria da sexualidade infantil. Essas são as teorias mais reconhecidas no Ocidente, mas nos anos de 1920, sob o regime da ex-União Soviética, nos países do leste europeu, nascia também uma psicologia que buscava compreender o homem na sua totalidade, que ficou conhecida como teoria sociohistórica. Essa teoria, fundamentada no marxismo, só ganhou importância no Ocidente nos anos de 1970 e no Brasil apenas nos anos de 1980. O principal representante dessa teoria foi o russo Levi Vygotsky, que buscou estudar o homem e seu mundo psíquico como uma construção histórica e social da humanidade. Para ele, o mundo psíquico que temos hoje não foi nem será sempre assim, pois sua caracterização está diretamente ligada ao mundo material e às formas de vida que os homens vão construindo no decorrer da história da humanidade. Além de Vygotsky, outros psicólogos também se valeram das ideias de Marx para pensar a psicologia. Um deles foi o francês Henri Vallon, que, por defender essas mesmas ideias, foi pouco difundido aqui no Brasil. Nesse curso, iremos trabalhar principalmente com as teorias de Vygotsky e de Vallon, por considerarmos os mais importantes entre os que marcaram as origens da psicologia moderna.
Mas por que a psicologia é tão importante no contexto escolar? Porque a psicologia, assim como o senso comum, o saber religioso, a arte e o saber científico, participa da construção da nossa concepção do mundo. Assim, estudar psicologia trará a você uma visão do desenvolvimento da pessoa a partir de teóricos importantes e poderá modificar o modo como você enxerga e vive as relações interpessoais em seu ambiente de trabalho. Interessante, não é mesmo? Que tal relembrarmos o que vimos nesta aula? Na aula de hoje discutimos sobre a importância do conhecimento da psicologia para os educadores nas escolas. Foi possível perceber que, ao estudar construções teóricas sobre aspectos do desenvolvimento psicológico do ser humano, é possível uma reflexão sobre a importância do papel da escola e de todos os atores envolvidos na construção da cidadania. Agora é com você. Leia seu material de estudo e reflita mais sobre esse tema. Até a próxima videoaula!